no capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 17. Josué capítulo 6, versículo 17, diz assim: porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em sua casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis. Porém toda a prata, o ouro, os vasos de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Agora o versículo 22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também todas as suas famílias e puseram fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-na a fogo. Então somente a prata, o ouro e os vasos de metal e de ferro deram ao tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué a vida à prostituta Raabe e a família de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Somente até aí. Pai, no nome santo de Jesus, nós nos colocamos na tua presença e declaramos, meu Deus, que tu és o nosso Deus. Declaramos que este lugar é Yahvé Chamá, o Senhor está aqui. Meu Deus, venha repreender todo espírito que não provém do Senhor, toda obra contrária. Leva cativo agora todo pensamento, a obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga amém. Pode se sentar no teu lugar. E eu vou procurar ser o mais breve possível, para a gente poder entrar nessa palavra de uma forma poderosa, porque eu trago da parte do Senhor uma grande revelação, queridos, que nós temos vivido uns dias que são dias difíceis, são dias complicados, mas o Senhor tem falado, o Senhor tem ministrado, e você não pode ficar de fora do profético, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Diga amém. Glória a Deus. Olha só, é muito importante você entender o contexto dessa mensagem. A Bíblia, você já ouviu falar na prostituta Raabe? Só para os irmãos entenderem, se situarem. Raabe era uma prostituta que morava em cima, dos muros de Jericó. Jericó é aquela cidade fortificada a qual os filhos de Israel se depararam após passarem o Jordão, depois de saírem do deserto. A primeira cidade que eles entraram para conquistar Canaã foi Jericó. E Jericó tinha muralhas gigantes.
Era impossível aos olhos humanos que o povo de Israel adentrasse a cidade de Jericó e tomasse aquela cidade. Mas a Bíblia nos diz, né, os irmãos conhecem a história, que Jericó ruiu, caiu, né, todas as muralhas de Jericó caiu, com exceção da casa de Raabe. Olha, você imagina só uma cidade inteira, que naqueles dias as cidades eram cercadas de muros, né, de muralhas, como proteção, e naquelas muralhas viviam pessoas em cima eram mais ou menos 10 metros de largura que eram as muralhas, e eu não lembro qual que era o tamanho, mas eram gigantes. Enfim, a prostituta Raabe morava em cima do muro, e a Bíblia nos diz que quando Josué enviou os espias para a terra de Jericó, ele enviou 2 espias, e no lugar, né, da casa da prostituta Raabe, ela escondeu aqueles espias, e por causa daquilo, né, a Bíblia nos diz que Deus foi lá, através da vida de Josué, ele poupou a vida da prostituta Raabe e de toda a sua casa. Então é muito importante nós entendermos o contexto, para que a gente possa, né, fazer com que a palavra de Deus penetre no mais profundo de nosso coração. Em Josué capítulo 6, versículo 17, que é o texto que nós acabamos de ler, a partir do versículo 17, diz: porém a cidade será anátema, maldita ao Senhor. Que cidade? Jericó. Ela e tudo quanto houver nela, somente quem? A prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em sua casa, porquanto escondeu os mensageiros que nós enviamos. O Espírito de Deus começou a falar comigo acerca dessa palavra, porque todas as vezes nós estamos vivendo, quem está nos acompanhando nos estudos bíblicos da Escola Bíblica Dominical, sabe que nós estamos falando sobre a ativação profética. E uma igreja ativa profeticamente é uma igreja que ela está conectada ao Espírito Santo. E Deus tem ministrado ao nosso coração acerca de Babilônia, né? Acerca da grande prostituta Babilônia, que né? Enfim, eu não vou entrar aqui porque é um estudo complexo que os irmãos que estão nos acompanhando sabem e entendem do que eu estou falando. Todas as vezes que a Bíblia se refere à mulher, ela tem um significado profético. E Raabe ali, queridos, ela tem um significado profético para os nossos dias. Raabe era uma prostituta, e Deus falou comigo, hoje à tarde, me preparando, Deus falou comigo: olha, meu filho, Babilônia tem as suas filhas, mas eu também tenho as minhas filhas, as filhas de Jerusalém. As filhas de Jerusalém. Lá em Cantares, capítulo 6, a Bíblia nos fala, né? Todo o livro de Cantares é o livro de Salomão sendo cheio do Espírito Santo, falando sobre a mulher, a sua noiva, a sua esposa, mas aquilo tem um significado profético, e esse significado profético é para a igreja. E lá no capítulo 6 de Cantares, a Bíblia nos fala desse amor do noivo para com a sua noiva. Amada minha, pomba minha, onde estás? E Deus, Ele tem despertado a sua noiva. Quem é a noiva de Cristo? Não é a igreja? A igreja é a noiva de Cristo. Então Deus tem despertado a sua noiva. Filhas de Jerusalém são as filhas do Senhor que estão se preparando. É a noiva de Cristo que está se preparando para se encontrar com o seu noivo. E as filhas de Babilônia, lá em capítulo 18 de Apocalipse, nos fala que Babilônia tiveram filhas prostitutas, que se desviaram do caminho do Senhor, que foram para o caminho errado. E nós já explicamos tudo isso nos estudos bíblicos, que prostituta, do ponto de vista bíblico, espiritualmente, é aquela pessoa, igreja, que se desviou do caminho da verdade.
A prostituição espiritual é aquela pessoa que se desviou do caminho da verdade, é aquela igreja que não tem mais os princípios como verdade, que há muito tempo estão desviadas dos caminhos do Senhor. Deus, Ele tem despertado uma noiva sem mácula, uma noiva que se mergulha na presença do Espírito Santo. E voltando aqui para o texto de Raabe, de Josué, a Bíblia nos fala que ela escondeu os espias. Ela, mesmo sendo prostituta, ela deu abrigo aos mensageiros de Deus. Sabe, querido, quando nós damos abrigo aos mensageiros de Deus, que simboliza a presença de Deus, a palavra de Deus, o anjo de Deus, quando Raabe dá lugar ao anjos, os anjos, porque a palavra anjo significa mensageiro, angelos, mensageiro. Então, quando ela dá lugar aos mensageiros, ela abre uma porta de oportunidade para a vida dela, de sua família e de toda a sua descendência. Quando nós abrimos a nossa porta de oportunidade para a palavra de Deus, para a mensagem de Deus, meu irmão, não só a nossa vida, mas como toda a vida dos nossos filhos, dos nossos familiares, serão mudadas pelo poder da promessa, da oração, da restituição de Deus, queridos, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, aleluia. O versículo 19, a Bíblia nos diz que, porém a cidade será anátema ao Senhor. Que cidade é essa? Jericó. Deus então ministrou ao meu coração que assim como Babilônia vai cair, Jericó caiu, são sinônimas. Então, porém a cidade será maldita ao Senhor, assim como Babilônia, assim como Jericó caiu, Babilônia vai cair. E é muito importante a gente entender que no contexto profético, Deus quer ativar a sua igreja, assim como aquela mensagem entrou na casa da prostituta Raabe, que era uma mulher, que era uma meretriz, era uma prostituta. E quando ela entra, quando a palavra de Deus entra na casa dela, os mensageiros de Deus entram na casa dela, tudo é mudado. O seu futuro é mudado, o seu contexto de vida é transformado. Meu irmão, quando veio a destruição, a única coisa que não caiu por terra, sabe o que foi? Foi o lugar da casa dela. Olha, querido, eu não sei qual é o teu histórico de vida, eu não sei de onde você saiu, eu não sei qual carga de pecado que você traz sobre a sua vida. Eu creio que se você abrir a porta do teu coração, assim como aquela mulher abriu a porta da casa dela para que a palavra de Deus entrasse, Deus vai mudar todo o teu histórico de vida. Deus vai mudar o histórico de vida dos seus filhos. Deus vai mudar, meu irmão, tudo aquilo que era decreto de morte. Ah, querido, quando a destruição vier sobre Babilônia, não virá sobre você, não virá sobre os teus filhos, não virá, meu irmão, sobre nada daquilo que é teu, porque o Senhor é fiel para cumprir cada promessa que Ele nos fez. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor bem forte, aleluias. Nós temos que entender que o nosso Deus, Ele trabalha por propósito, e o propósito ali era levar o povo de Israel para dentro de Jerusalém, aleluias. Qual o propósito de Deus hoje? Nos levar para a Nova Jerusalém. Como eu disse, o Espírito de Deus ministrou meu coração que existem filhas da Babilônia, mas existem as filhas de Jerusalém. Qual filha você tem sido? Porque filha significa igreja. Todas as vezes que a Bíblia se refere à mulher, profeticamente, espiritualmente, é igreja. Quando o livro de Apocalipse fala da prostituta, ela fala de uma igreja que se prostituiu, que se colocou idolatria dentro de si. Então a gente precisa ser ativado profeticamente para entender essas coisas. Eu sei que esse tipo de palavra é complicado de se entender, mas o Senhor Jesus Cristo disse: graças te dou, meu Deus, porque ocultaste essas coisas aos sábios, aos entendidos, e as revelaste aos pequeninos e aos humildes de coração. Se você for humilde, se você for ativado profeticamente, se você tiver o Espírito de Deus, meu irmão, você vai entender os desígnios de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a sua família. Jericó caiu, Babilônia vai cair, mas você não vai cair pelo poder do Espírito Santo. Diga glória a Deus, aleluias. Somente a prostituta Raabe viverá.
ela e todos que com ela estiverem em sua casa. Quem dá abrigo para os profetas, para a boca de Deus, para a palavra de Deus, meu irmão, não vai cair, meu irmão. Mesmo que a grande prostituta caia, que Jericó ali também aponta para a Babilônia espiritual, aquela que se corrompeu, mesmo que ela venha ruir. Apocalipse 18 diz: caiu a Babilônia e se tornou morada de demônios. Não é uma cidade física, é uma cidade espiritual, é algo espiritual. Todo o livro de Apocalipse, meu querido, deixa eu falar algo para você. Eu já fui professor no seminário bíblico de hermenêutica bíblica, e a gente aprende que a Bíblia interpreta a Bíblia, e a Bíblia é cheia, sabe de quê? De figuras de linguagem. A gente não interpreta a Bíblia de maneira literal, mas de forma, né, tem alguns textos que são literais, mas tem outros textos que são figuras de linguagem. Todo o livro de Apocalipse é figura de linguagem. Existem interpretações, né, que não são literais, ou seja, são figuras, são proféticas. E a gente precisa entender. A Bíblia não fala no livro de Apocalipse sobre um número 666? Já ouviu esse número aí? Fala que o número da besta não é o 666. E a Bíblia também nos diz que quem tem entendimento que calcule o número da besta. Já ouviu esse texto? Por quê? Porque é algo figurado, é uma figura de linguagem, entende? Então assim, Deus ele tem nos despertado para o profético, para que você possa entender que o Espírito de Deus olha, querido, ontem, dia 31 de outubro, fez 72 anos de criação do Estado de Israel. E não se engane, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Você não está entendendo? A Bíblia diz que lá no livro de Mateus capítulo 24, Jesus ele profetizou que quando a figueira florescesse, quem é a figueira? Israel. Já expliquei isso aqui, torno a explicar para quem não ouviu ainda. Israel profeticamente é a figueira. Jesus diz: quando a figueira começar a florescer, olhar para o alto, porque a redenção está próxima. Todas essas palavras vão se cumprir sem passar dessa geração. Ou seja, todas as palavras. O Estado de Israel foi criado no ano de 1948, no dia 31 de outubro. Criou-se o Estado de Israel. Os israelitas do mundo inteiro, né? Os bilionários judeus financiaram o retorno, que foi a diáspora judaica. É o retorno dos filhos de Israel para a terra de Jerusalém, para Canaã, cumprindo-se várias profecias bíblicas. Israel é o relógio da humanidade. Então, para você entender e compreender que nós estamos vivendo os últimos dias do Senhor, aliás, da igreja dele aqui na terra, você precisa olhar para Israel. Todas as profecias já se cumpriram. Uma geração dura em média 70 a 80 anos. 72 anos já se passaram. Então a igreja do Senhor, ela vai mergulhar nos últimos anos de vida aqui na terra, porque Jesus está vindo buscar a sua noiva. Diga glória a Deus. Quantos, né, vão estar celebrando com o rei lá na eternidade? Misericórdia, vou repetir, irmão. Quantos vão estar celebrando com um grande rei lá na eternidade? Diga aleluias, glória a Deus, amém. Entenda isso, querido. A Bíblia diz que nós vamos celebrar com o Senhor nas nuvens. Serão 7 anos de grande tribulação aqui na terra e 7 anos de bodas nas nuvens. Nós vamos celebrar juntamente com o Senhor nas nuvens. Mas para que isso aconteça, você precisa entender que Deus ele quer tirar o seu povo de Jericó, de Babilônia. Se a prostituta Raabe não tivesse aberto a porta da casa dela para a palavra, para os mensageiros de Deus, ela com certeza teria morrido. Ela e toda a sua família. Então a salvação da tua casa talvez dependa de você. A salvação dos teus filhos, a salvação dos teus parentes depende de você. Qual é o nível de intimidade que você tem com Deus?
Porque às vezes você fala assim: ah, meus filhos, ah, minha família não quer nada com Deus. Querido, começa a buscar o Senhor, porque existe uma promessa de Deus: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Existem promessas de Deus, meu irmão, para a salvação da tua família. E assim como Deus salvou toda a casa da prostituta Raabe por fé, ela foi colocada na galeria dos heróis da fé. Lá no livro de Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que pela fé, a prostituta Raabe, ela deixou os mensageiros entrarem na sua casa, e por causa disso, querido, ela não foi destruída, nem ela e nem sua casa, todos foram salvos. Aleluia. Versículo 22 de Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai de lá a mulher e tudo quanto tiver. Tirai de onde, irmãos? De Jericó, Babilônia. Sabe, querido, que quando Deus Ele fala, quando o Espírito de Deus Ele ministra, Deus tem nos levado a um nível de palavra tão alto, que se você não nos acompanhar, se você não compreender essas coisas, eu quero dizer para você que talvez você vai ficar para trás, se você não mergulhar em Deus, se você não buscar ao Senhor. Porque Raabe, ela abriu mão de estar no meio daqueles moradores de Jericó. Raabe abriu mão de tudo aquilo, de todo o seu histórico lá em Jericó. Então Deus está falando nesses dias, lá no livro de Apocalipse capítulo 18: saia dela, povo meu. A Babilônia espiritual é tudo aquilo que se contaminou, a tudo aquilo que levou à idolatria, tudo aquilo que levou para um contexto de pecado, que mudou a verdade, que mudou a palavra de Deus. Essa semana, eu falei isso hoje de manhã, eu vi um pastor renomado no Brasil, não vou falar o nome dele, que teve a ousadia de dizer que a Bíblia precisava ser atualizada nesses dias, porque ela estava defasada. E aquilo me entristeceu muito, porque aquele homem, milhares de seguidores, milhares. Então quando isso começa a acontecer, meu irmão, a gente pode saber, porque se aumentou a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, muitos abandonariam a fé, seguindo a doutrina de demônios. A Bíblia não precisa ser atualizada, nós é que temos que nos atualizar. A Bíblia, ela sempre é atualizada. A Bíblia, meu irmão, é a palavra viva, e a palavra viva é Yeshua, é Jesus. A Bíblia diz que no princípio era a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. A Bíblia diz lá em João capítulo 1 versículo 14, diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia também nos diz aqui: então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, tiraram seu pai, tiraram a sua mãe, aos seus irmãos e tudo quanto tinham, tiraram também todas as suas famílias, puseram fora do arraial. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata, o ouro, os vasos de metal e de ferro foram dados ao tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe. Meu Deus, você sabe o que a palavra Josué significa? Alguém sabe? A palavra Josué no original hebraico é Yeshua. Josué é o mesmo que Jesus. Yeshua, Joshua, Salvador. Então quando a Bíblia diz que Josué salvou, ele poupou, ele salvou a vida da prostituta Raabe, isso está apontando para quem? Para Yeshua, Jesus salvando
uma vida que outrora estava coberta de pecados, que outrora apontava, porque Raabe era prostituta, mas ela abriu a porta da vida dela. Então a Bíblia diz que quando eles deram 7 voltas, né? Todo Israel em volta das muralhas de Jericó, os irmãos conhecem a história, e na 7ª volta eles gritaram, e as muralhas caíram. Só que Deus deu uma palavra falando que Raabe deveria colocar um tecido de escarlate vermelho descendo da janela da sua casa, para que quando o anjo do Senhor destruidor passasse por ali, aquele fio de escarlate, que é vermelho, né? Escarlate vermelho, o anjo não destruísse o local da casa dela, que estava em cima dos muros. Esse fio de escarlate, ele aponta para o sangue de Cristo Jesus, querido. Que mesmo que o teu histórico de vida tenha sido um histórico que não agradava ao Senhor, como era o histórico de Raabe, mas ela deixou que a mensagem entrasse dentro da sua casa. Ela abrigou os mensageiros, ela abrigou os profetas, porque aquilo ali apontava para todas as profecias bíblicas. Então Deus deu escape da sua vida. Quando a destruição virar, meu irmão, você não vai ver a destruição, se você crer no sangue de Cristo Jesus. Se você crer no sacrifício de Jesus, o anjo, meu irmão, não se engane. A Bíblia nos fala sobre um grande tempo de tribulação. Serão 7 anos de grande tribulação. Os irmãos conhecem essa história. Mas a igreja viva, as filhas de Jerusalém, não vão passar esses 7 anos de grande tribulação, porque a igreja do Senhor, ela vai ser arrebatada. Aquela que outrora era prostituta foi salva por Joshua, por Yeshua, Jesus, o Messias das nações. Aleluias. Porém tudo quanto havia nela foi destruído. Ou seja, lá no livro de Apocalipse capítulo 18 nos diz que virá uma grande destruição sobre a Babilônia. A justiça de Deus virá sobre os filhos da desobediência. Eu estou aqui para dizer para você que ainda há tempo. E para quem não sabe, a palavra de Deus nos diz que Raabe, ela entrou para dentro do povo de Israel. E Raabe, para quem não sabe, ela entrou na linhagem de Jesus Cristo, porque Raabe, ela foi bisavó do pai de Davi. A Bíblia diz que de Raabe, né, ela se casou com um judeu, com um homem de Deus, e ali ela entra na linhagem do rei Davi. E do rei Davi, os irmãos sabem que descendeu o Senhor Jesus Cristo, né, através da vida de Maria, que foi descendente, né, de Davi. Então deixa eu falar algo para você nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Tudo na nossa vida é fruto das nossas escolhas. Tudo. O futuro seu, o futuro da tua família, o futuro dos teus filhos depende das suas escolhas hoje. Depende do que você tem escolhido hoje. Se Raabe não tivesse escolhido naquele dia abrigar os mensageiros de Deus, toda a família dela teria sido destruída. Quem você tem escolhido abrigar na sua vida? Quem você tem dado abrigo? Porque Babilônia vai ser destruída. As filhas de Babilônia serão destruídas, mas as filhas de Jerusalém vão adorar o Senhor, ao Rei dos Reis, na glória. Escolha o caminho hoje. O caminho da salvação é estreito. O caminho que leva à perdição é largo. E Deus nos chamou para entrar, porfiai, por um caminho estreito. Raabe, meu irmão, arriscou a vida dela.
Sim ou não? Ela colocou a vida dela em risco, porque ela abrigou aqueles espias, eram os inimigos do povo dela. Ela arriscou a sua própria vida. Ela poderia ter morrido, e hoje você não está arriscando a sua vida. Você tem apenas que escolher o caminho certo, que com certeza não é o mais fácil, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. A Bíblia nos diz que Josué deu vida à prostituta Raabe, a família do seu pai. Deu Josué a vida à prostituta Raabe, a sua família de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros de Josué, tinha enviado a espiar Jericó. Então o fruto das nossas escolhas vai apontar o caminho onde nós vamos chegar. Se nós abrigarmos a palavra de Deus na nossa vida, porque como eu falei, aqueles mensageiros simbolizavam o futuro, a palavra, e ela deu abrigo, ela confiou, ela acreditou, ela entrou na galeria dos heróis da fé, uma igreja que vai entrar